gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups. Nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. E se você conseguisse fazer uma análise da sua lavoura lá do alto, tendo uma visão privilegiada de tudo o que acontece por meio de satélites capazes de monitorar o crescimento das culturas. Bacana, né? E se ainda fosse possível achar mapas para melhor aplicação de fertilizantes? É uma realidade totalmente possível. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora com o Rodrigo Moraes, que é diretor digital da Yara, que é uma empresa líder mundial em nutrição de plantas. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Daniela? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui no Tech Startups. A gente que agradece a sua presença aqui. Rodrigo, primeiro eu queria saber como tudo começou. Eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa que foi fundada em 1905 para resolver a fome emergente na Europa. É isso? Conta pra gente. É isso mesmo. A Yara, né, é uma empresa norueguesa, teve início em 1905, basicamente com a invenção do fertilizante. Né, o fertilizante, ele junto com a tecnologia de sementes, de defensivos, né, foram uma das tecnologias que revolucionaram a agricultura. Né? Até então, a agricultura, né, ela era feita de uma escala muito menor e a aplicação do fertilizante, ela até teve notícias ultimamente de que a invenção do fertilizante foi a invenção que mais salvou vidas até hoje no planeta, porque sem o fertilizante a gente não teria aí alimento para 40% basicamente, né, das pessoas. E a Yara é uma empresa inovadora, né, é uma empresa que a gente está praticamente em todo o mundo, são uma história já no Brasil, né, uma presença no Brasil aí há mais de 30 anos, e a inovação, por estar no nosso DNA, nós não paramos aí na invenção do fertilizante, né? Há 3 anos atrás nós criamos dentro da Yara uma área de digital farming, né, que é justamente a revolução da agricultura, a agricultura 4.0 agora. A agricultura 1.0 começou lá sem nenhuma tecnologia, depois foram inventados aí fertilizantes, insumos diferentes, né? Foi para o 2.0, vieram maquinários, máquinas agrícolas pesadas, que são até hoje utilizadas, né, o pessoal chama a agricultura 2.0, 3.0 e agora 4.0, essa revolução digital que temos aí com a agricultura digital. E é uma questão que não para de crescer, né? A gente vê em vários setores a tecnologia avançando, tanto com relação aos fertilizantes, que são as especialidades, né, da empresa de vocês, como também essa tecnologia que a gente mencionou no começo da nossa reportagem agora. Então, quero saber o seguinte, como vocês sentiram, então, essa necessidade de ter à disposição uma tecnologia que, como vocês chamam, né, que motivou essa criação de vocês? Isso, o que acontece é o seguinte, né, até então se pegava-se o fertilizante ou o adubo, né, se colocava aí na terra, mas, a gente não pode fazer isso de uma maneira, não responsável, né, isso a gente como que, o fertilizante ele é um fertilizante mineral, né, ele não é um defensivo, né, ele não é tóxico, mas também nós precisamos fazer isso da maneira correta, de uma maneira sustentável, né, e a tecnologia é a maneira com a qual a Yara ela tem trazido sustentabilidade, né, não só ao seu negócio, mas também a todo o ecossistema, né, a gente poder colocar o fertilizante, mas colocar o fertilizante no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e o produto certo, né, então que é conhecido dentro do mundo do fertilizante os 4 Cs, né, os 4, que é se a gente quiser realmente trazer ao máximo a produtividade, a gente tem que colocar o fertilizante no lugar certo. E a tecnologia ajuda a gente, por isso que a gente viu a necessidade de criar essa tecnologia, uma tecnologia que, apesar de nós estamos implantando agora, é uma tecnologia que a gente já desenvolvia desde 1997, né, com um algoritmo N-Sensor da Yara, né, então a gente, através dessa tecnologia, isso tem habilitado a gente a poder saber qual é a quantidade exata que eu coloco de fertilizante e o local exato de fertilizante. E isso, num tempo que antes era inimaginável, né. Antigamente o processo de se criar um mapa de aplicação era um tempo muito
muito grande, né, desde análise de solo, análise de poder fazer todo o planejamento. Isso demorava aí de cerca de 2 a 3 meses. Hoje, cerca de 2 a 3 minutos a gente consegue ter um mapa de aplicação que a gente pode levar para o maquinário e fazer um mapa de aplicação em taxa variável que vai trazer uma melhoria de produtividade aí já para o produtor. E claro que dependendo da área aí, né, Rodrigo, nem era possível fazer com a força de vontade humana, né? Porque em vários hectares você não consegue dosar a quantidade de fertilizantes que você tem em uma determinada área, né? Conta então na prática como é que funciona essa tecnologia de vocês, se é por satélite, como é que é possível verificar a quantidade de fertilizantes em determinadas áreas e como é que chega também para o produtor rural. Exato. Bom, a tecnologia ela não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia, né, que é conhecido como o NDVI, né, ele não é uma tecnologia nova, ela já é antiga, já na literatura. A grande novidade é a gente conseguir massificar isso e juntar isso ao conhecimento centenário que a Yara tem junto com a tecnologia N-Sensor da Yara, né. Então a gente tem, como que é feito? A gente o satélite, né, ele pega imagens, assim como a gente tem imagens meteorológicas, a gente tem também imagens que consegue, através de alguns parâmetros, determinar a saúde da planta, né, se a planta se ela está maior, se ela está mais fraca. Então a gente consegue, olhando de cima, através de um satélite, fazer tanto o monitoramento da saúde da planta, então os produtores conseguem verificar no transcorrer aí do desenvolvimento, né, do ciclo, eles vê se a planta, se ela está indo bem, se ela está indo mal, comparar um talhão com o outro, às vezes tem um talhão que está respondendo mais a certo manejo, ou outro talhão que precisa de uma atenção especial, ou mesmo dentro do mesmo talhão a gente vê uma variabilidade também, e o produtor poder ir ver o que está acontecendo, se é realmente uma falta de nutrição, se é um problema de praga, né? Então tudo isso ajuda o produtor. É uma tecnologia que a gente trouxe para massificar, né, esse conhecimento, trazer esse conhecimento até a mão de qualquer produtor. E isso a gente faz isso através do produto que se chama Etfarm, né, que pode ser acessado através aí fazendo o download, tem em todas as plataformas, Google, Apple ou através do site www.at.farm. Qualquer produtor pode entrar, se você tem aí a partir de 1 hectare, né, você já pode entrar, desenhar o seu mapa, ele é gratuito o monitoramento, né, a gente tem uma campanha para que seja gratuito, até para poder massificar isso também para os pequenos produtores, né, para que eles possam ver e ver a saúde da sua planta e poder aplicar o fertilizante da maneira correta, né. A gente não quer só vender o fertilizante, a gente quer ter certeza que o nosso produto ele é aplicado da maneira correta para que ele possa trazer mais ganho, não só para os produtores, mas para a sociedade como um todo. Rodrigo, é exatamente isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente fala em tecnologia, é claro que muitos produtores rurais, de tanto pequenos produtores, médios e grandes produtores, pensam em valor. Quanto será que isso vai me custar para eu poder fazer esse monitoramento via satélite na minha lavoura, né? Então, nesse caso, está à disposição de forma gratuita para todos os produtores rurais. E como é que faz, por exemplo, para cadastrar a minha propriedade, por exemplo, para ter essa verificação com relação aos fertilizantes? É muito fácil, Daniela, né, basta você baixar o aplicativo, ali no aplicativo mesmo você pode desenhar o mapa, né, ele tem um um cursorzinho onde você pode desenhar o seu talhão, a gente tem imagens que são bem atualizadas, né, dos talhões, ali você pode colocar ou se você, né, se algum produtor já está acostumado a fazer agricultura de precisão, ele pode importar os seus arquivos já, se ele já tem algum mapa desenhado em alguma outra plataforma, ele pode importar isso, né, para a sua ferramenta, né, para o Etfarm, e ali sim ele pode criar os mapas de aplicação, né. Então a gente tem um monitoramento, ele é gratuito, né, por quê? Porque a gente quer que o produtor ele saiba o que que ele está fazendo, né. E é muito interessante que o fato da gente trazer o Etfarm para o Brasil e o monitoramento ele ser gratuito, a gente conseguiu, massificar isso também para os pequenos produtores, porque até então, Daniela, a agricultura de precisão
ela é ainda hoje algo um pouco caro para o produtor, né. Um produtor que ele já é maior, tem aí a partir dos seus 100, 150 hectares, consegue ainda investir num bom maquinário, numa boa tecnologia. Mas os pequenos produtores, né, às vezes um produtor de hortifruti, produtor um pouco menor, ele não tem tanta capacidade financeira para poder investir em agricultura de precisão, e com o Etfarm isso é possível, né. Com o Etfarm é possível ter acesso, né, à agricultura de precisão e também a um custo que seja bastante acessível, né, com técnicas que sejam bastante acessíveis. É claro que quando a gente se fala de monitoramento, tem tecnologias que são muito mais avançadas, como drones, tecnologias que são muito mais precisas, mas ah, o objetivo da Farm é justamente a gente massificar o uso da agricultura de precisão e trazer isso para um nível onde a gente possa aplicar o fertilizante da maneira correta. Rodrigo, a gente viu ali nas imagens alguns pontinhos amarelos, alguns pontinhos mais avermelhados, laranjas e também uma legenda na lateral. Esse é o norte que o produtor rural vai ter de acordo com o que está sendo colocado na terra. Exatamente. O que que acontece, né, como que funciona? O satélite, ele lê, ele tira como se fosse uma foto, e assim como quando a gente olha uma imagem, a gente consegue enxergar o verde, vermelho, amarelo, através do algoritmo Anisensor, se consegue enxergar onde que a planta ela tem mais saúde e onde que ela tem menos saúde. E aí o software, o Etfarm, ele ajuda o produtor para que ele possa fazer essa distribuição variável de acordo com o lugar, né. Então no lugar onde a planta tem mais saúde, né, e aí depende da cultura, tem lugares onde a planta tem mais saúde, eu vou colocar mais fertilizante, porque eu sei que ela vai me responder mais. Tem algumas outras culturas que é onde está mais fraca, onde a planta, né, ela não está tão forte, aí eu vou aplicar mais fertilizante ali para poder nivelar, né. Então varia aí de acordo com a cultura, né, os agrônomos, normalmente utilizam isso. O próprio Farm já ajuda, já orienta, né, dependendo da cultura que se tem, já orienta, né, o produtor para ele colocar. E aí uma vez que ele faz isso daí, ele pode levar para o seu maquinário ou através até do próprio telefone celular, né. Tem produtores que às vezes não têm um equipamento, para fazer a aplicação do fertilizante nitrogenado em taxa variável, mas o Etfarm, se ele tem às vezes um equipamento em taxa fixa, com o Etfarm no celular, né, dentro do trator, ele consegue, variando-se a velocidade, né, ter um pouquinho aí, fazer a simulação dessa taxa variável, né. E esses pontinhos são justamente isso, é um ajuste que você pode fazer da quantidade. Próprio sistema ele já recomenda, né, a aplicação, né, dependendo do lugar, se coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos de fertilizante, e aí o próprio produtor ele pode, né, dar o olho do dono, como é o olho do dono que engorda o gado, né, ninguém conhece mais a lavoura do que o próprio produtor, então ele mesmo pode dar, né, o seu toque também, dar essa possibilidade do produtor poder, fazer essa edição também, de quanto fertilizante ele quer colocar na sua lavoura. Perfeito, Rodrigo. Agora, você comentou que esse aplicativo é gratuito, né? Mas eu fiquei curiosa no seguinte: vocês conseguem também formar algum tipo de parceria, já que a Yara também trabalha com muitos fertilizantes? Aí, por exemplo, a gente faz o monitoramento na terra e tal, e vê que está faltando determinado fertilizante na área X. Vocês já conseguem fazer algum tipo de parceria com aquele produtor rural para ajudar a melhorar a terra? A gente, né, dentro da Yara, a gente busca trazer uma experiência única, o que a gente tem chamado, né, de uma experiência integrada para todos os nossos clientes, né. Até então, os nossos clientes, eles compravam só o fertilizante. Hoje, eles têm um fertilizante, eles têm uma solução digital para ensinar eles a usar esse fertilizante. E a própria solução digital, ela acaba criando uma demanda também, né, de um determinado nutriente, de algum determinado produto específico, que vai sanar, né, os problemas nutricionais aí do campo. Então, o que a gente busca, né, com as nossas soluções digitais é justamente criar essa solução integrada para os nossos clientes, né, para que o cliente ele não precise, no que se diz respeito à nutrição de plantas, ele não precise pegar isso, né, um produto aqui, uma tecnologia ali, que ele tenha essa experiência completa, né, para que a gente possa fazer parcerias. Claro que dentro da própria Yara a gente tem, e dentro do digital farming da Yara, a gente tem parcerias com empresas de máquinas que fazem, né, que são os distribuidores de adubo, a gente tem, com
com pulverizadores também, porque se faz também a aplicação de fertilizantes também, pulverizadores também, mas isso daí são umas soluções integradas que tem sido os próximos passos, né? Várias empresas têm feito várias inovações em vários campos e agora a gente está numa fase de integração com diversos fornecedores de tecnologia também. Rodrigo, essa tecnologia AT Farm que você citou, quero falar um pouco sobre uma das soluções, né? O nitrogênio é um elemento químico de extrema importância, principalmente para o crescimento vegetal. A solução do AT Farm é também dosar a quantidade de nitrogênio nas plantas. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância dessa dosagem, da medição desse elemento. Importante, né? Porque assim, o nitrogênio, ele é essencial para as plantas, né? Ele é o principal dos nutrientes. Mas quando aplicado em excesso, né, como tudo, né, como o pessoal diz, né, a diferença da droga e do veneno é a dose, né? Então, assim, se aplicado em excesso, ele pode sim trazer problemas para o solo, né? Então, ele é sim necessário que seja colocado na dose ideal, assim como todos os outros nutrientes, né? Todos os nutrientes têm que ser colocados, né, mesmo nós, né, nós tomamos também nutrientes, né, com frutas, com legumes. Se a gente pega um nutriente e a gente põe em excesso, isso pode ser prejudicial ao nosso corpo, com o solo da mesma maneira, né. Então o Wetfarm ele ajuda sim, ele ajuda por quê? Porque ele olha a saúde da planta e ele vai dar o que a planta realmente precisa. A gente tem outras soluções digitais também, que nós desenvolvemos, como é o caso do sistema de recomendação de nutrição da Yara, onde o produtor ele pode receber, e aí, né, toda a força de vendas hoje da Yara tem disponível essa ferramenta, onde os próprios produtores eles podem receber uma receita, né, de qual é o produto que eles vão colocar e quando que eles vão colocar, qual que é a etapa, seja no plantio, seja lá em alguma fase determinada do crescimento, né, e o Wetfarm ele ajuda com esse monitoramento, né, uma vez que já foi realizado o plantio, nesse monitoramento e para saber exato a quantidade em cada localidade, onde que se vai colocar, né. Então a gente tem para os 4 Cs do fertilizantes, né, o tempo certo, o produto certo, no lugar certo, né, tudo isso daí a gente tem solução digital para tudo, para quê? Para que a gente consiga fazer a nutrição de plantas de uma maneira correta, de uma maneira que vai trazer o melhor benefício, vai extrair ao máximo o máximo de produtividade, na menor quantidade de terra possível. Rodrigo, as respostas do AT-Farm, elas são possíveis ser verificadas por meio do celular e também por meio do computador ou é só pelo aplicativo? Não, o Wetfarm ele pode ser utilizado tanto pelo celular quanto pelo computador, né? No celular ele facilita muito, porque como é uma ferramenta também que a gente pode fazer o monitoramento do campo, né? Eu estou lá no meio do campo, eu posso abrir ele, por exemplo, eu cheguei num talhão, eu quero ver hoje como que está. Então a gente tem imagens a cada 5 dias, a gente tem a imagem do talhão que a gente pode ver se tem algum problema. Então isso facilita muito, né, a questão do celular. Só que normalmente a agricultura de precisão, né, os agrônomos costumam utilizar computadores para fazer isso. Por quê? Porque você tem que pegar arquivos para poder passar com máquinas, integrar com outros sistemas. Então a gente dá essa facilidade, né, para que os usuários possam utilizar ele tanto no computador, mas também poder dar a liberdade de poder utilizar no celular também, que hoje é massificado, né? No início nós tínhamos apenas no computador, quando nós colocamos ele no celular, teve realmente um boom. Hoje são quase 15, mais de 15 mil usuários apenas no Brasil, né, e estamos atingindo quase 3 milhões de hectares mapeados, já sendo monitorados. Se a gente for ver que o Brasil aí tem 65 milhões de hectares, a gente tem aí quase 3 milhões de hectares aí cadastrados no Netfarm como áreas que são monitoradas aí, né, constantemente. Para você que chegou agora aqui no programa Tech Startups, a gente está conversando com Rodrigo Moraes, que é diretor digital da Yara. Rodrigo, você falou aí com relação às áreas que são monitoradas aqui no Brasil, né? Qual que é a região brasileira que vocês mais atuam hoje em dia? É o Brasil inteiro, não tem uma região específica. Foi interessante, o Wetfarm ele foi lançado no final de 2019 aqui no Brasil,
No início, a gente achava que é interessante, né, porque a inovação a gente nunca sabe o que vai acontecer até que a gente vai para o campo e descobre, né. No início, a gente achava que realmente somente os grandes produtores queriam utilizar, então a gente, quando fez o marketing digital, a gente acabou indo mais para soja, milho, regiões de pivôs, mas a surpresa nossa foi que isso foi realmente massificado no Brasil inteiro. E não somente para as culturas principais, como soja, milho, algodão, mas também para as culturas menores, né. Então, às vezes, a gente olha, né, quando a gente tem um mapa onde a gente olha a distribuição, aonde que está, né, onde estão sendo monitoradas as propriedades rurais, a gente vê muito no Nordeste também, a gente vê muito no Sul sendo utilizado, né. Claro que o Sul, a região Sul, ela é muito tecnificada na questão de agricultura de precisão, mas realmente é no Brasil inteiro, até mesmo em Roraima a gente tem também, né, eu imagino que no arroz lá o pessoal, né, utiliza e realmente é no Brasil inteiro. A gente realmente ficou surpreso, porque é uma ferramenta pela facilidade de acesso e pela facilidade de poder operar ela, Daniela. Quando a gente quis fazer essa solução, a gente não queria que fosse algo difícil, a gente queria que qualquer produtor pudesse abrir e no mesmo momento desenhar o seu talhão e conseguir enxergar a saúde do seu talhão, da saúde das suas plantas. Isso a gente conseguiu com o Antifarm, foi realmente fantástico e é uma história de sucesso realmente aqui no Brasil, na questão da nutrição de plantas mesmo. Não, muito legal. Realmente é uma solução para muitos produtores rurais e você comentou que é uma ferramenta gratuita aí possível para os pequenos produtores rurais conseguirem melhorar o seu plantio. Isso é muito interessante. Agora, você falou em marketing digital. Eu quero saber o seguinte: o trabalho de vocês tem a premissa de alimentar o mundo, isso está no site de vocês, e eu li, claro. Alimentar o mundo com responsabilidade e proteger o planeta. Conta pra gente sobre essa frase, como vocês pretendem seguir essa premissa tão maravilhosa. Isso é maravilhoso, isso para mim é um dos motivos de eu ter entrado na Yara, né, porque realmente é um propósito de vida isso, né, a gente poder proteger o planeta, né, e alimentar as pessoas, né, isso daí é um desafio grande que a gente tem, né, cada vez maior com a população em crescente e número, e a gente tem conseguido isso, né, com as soluções digitais, né. Por quê? Porque realmente a gente percebe que com as tecnologias de insumos, as tecnologias de máquinas agrícolas, a gente já está atingindo num patamar que, às vezes, uma melhoria ela vai aumentar 1%, 2%, né. Às vezes a gente tem um produto novo que é desenvolvido e vai dar uma, 2 sacas a mais, né, e quando às vezes o produtor fala: "Olha, usa esse produto que vai dar 2, 3 sacas a mais", os produtores até já olham desconfiados, né. Mas, por exemplo, com tecnologias como a Farm, a gente teve lavouras nesse ano, né, que a gente colheu, que tiveram um acréscimo de 12% no trigo, né. Então, a gente tem tido, né, esses resultados substanciais com a agricultura 4.0, com os ganhos que a gente tem na agricultura, somente através da digitalização, somente através do conhecimento, né, e a digitalização ela permite esse conhecimento, trazer conhecimento maior ao produtor, esse conhecimento que antes estava somente aí na mente de alguns poucos experts, agrônomos, né, a gente conseguir trazer isso para o produtor, né, que às vezes não tinha essa capacidade, isso realmente é uma revolução que a gente pode trazer para o Brasil, tanto em a gente conseguir quebrar recordes atrás de recordes, como tem sido ultimamente no agronegócio, né. Então, realmente, através do conhecimento massificado, somente assim, massificando o conhecimento, né, que é o nosso emblema, né, o conhecimento faz crescer, né, esse é o nosso emblema dentro da Yara, né, a knowledge grows, somente através do conhecimento massificado a gente vai conseguir trazer esses ganhos e continuar, né, junto com o Brasil, crescendo junto com o agronegócio e junto com o produtor. Muito legal, Rodrigo. Vocês têm noção de quantos downloads já foram realizados com a Tefarm? Sim, mundialmente, né, a gente tem aqui no Brasil 15.000 usuários, né, a gente tem então, claro que nem todo usuário que baixa ele cadastra o seu talhão, né, esses 15.000 usuários são aqueles que desenharam seus talhões, né, a gente tem um pouquinho mais que isso em termos de downloads, mas a gente tem diversas outras soluções, né, mesmo mundialmente são mais de 100.000 downloads no Farm. Não são em todos os países que estão lançados ainda, a Yara Digital Farm a gente tem outras soluções também, tem uma solução que a gente deve estar trazendo para o Brasil, né, de uma parceria que a gente tem com a IBM, né, que é uma solução para que
que eu nem posso falar ainda muito, que é um segredo, né, que a gente tá lançando ainda já para o segundo semestre, a gente deve trazer, mas são soluções que a gente tem mais de 1 milhão de downloads na Ásia, na África, né, então como nós é uma empresa mundial, nós temos vários hubs de desenvolvimento, um dos Você hubs é vai aqui em ter que São dar um Paulo. spoiler. Mas é uma solução onde ela traz para o produtor, assim como a gente conseguiu massificar a questão da nutrição, a gente consegue massificar a questão do clima também, que é um grande problema para o produtor, né? O clima, o acesso a saber qual que é o clima que ele vai ter, se vai chover hoje, se não vai, né? Que é essa doideira que a gente tem, né, para o produtor, para saber se eu saio com a máquina, se eu não saio com a máquina, né? Aquela coisa nossa, né? Eu sou paulista, tem aquela coisa, põe o casaco, tira o casaco no mesmo dia, e isso é uma solução que a gente quer trazer para o produtor já no segundo semestre. Já estou dando spoiler aqui, né, porque já está na agulha já, então a gente já pode passar alguma coisinha assim. Mas a gente tem essas coisas, essas novidades, essas inovações, a Yara tem trazido para o produtor de uma maneira a fazer com que ele possa cada vez mais estar providos de conhecimento, para que ele possa cada vez mais produzir mais e melhor. Pois é, Rodrigo. Então, pelo que eu meio que entendi, vocês vão dar mais uma precisão sobre o clima, né? Porque você falou que não ia contar a novidade, você fala com uma pessoa que é jornalista, virginiana, mulher. Então, assim, é claro que eu quero saber como é que funciona essa tecnologia nova de vocês que vocês vão colocar no mercado. Ela vai dar mais uma precisão com relação ao clima, é isso? Exatamente. Não, isso daí não é novidade, na verdade, a Yara, desde o ano passado, a gente tem uma parceria com a IBM, né, foi a primeira parceria anunciada no agronegócio com a IBM em nível mundial, né, e a IBM ela é talvez a maior empresa de inteligência artificial no mundo, né, desse ramo. Então, a gente, dentro dessa parceria, a gente tem desenvolvido diversas outras tecnologias, trazendo para o agro diversas outras tecnologias, e o clima é uma delas, né, resolver o problema do clima é uma dessas tecnologias. Claro que existem outras diversas tecnologias que têm feito isso, como microestações, né, estações que os produtores podem comprar, colocar, que hoje já tem feito isso, né, já é massificada essa tecnologia, mas isso não tem ido para todos os produtores, ainda não é algo massificado. Então a gente quer fazer isso através da inteligência artificial, né, através de novas tecnologias, poder trazer, fazer com que o produtor ele tenha acesso a essas tecnologias. De novo, né, a gente somente vai conseguir cumprir a nossa missão se a gente levar para todos, se a gente conseguir massificar essa tecnologia de uma maneira que seja acessível. E isso é o que está dentro do nosso DNA, essa é a nossa estratégia, de poder massificar a tecnologia, massificar o conhecimento, porque somente assim a gente consegue fazer com que todo mundo possa crescer juntos, né, e não somente apenas poucos produtores que têm acesso, porque são maiores e têm mais capacidade financeira de poder utilizar a agricultura de precisão e outras tecnologias também. Rodrigo, nosso tempo se encerrou. Eu costumo falar aqui que quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar. E a gente não viu o tempo passar. Eu acredito que as tecnologias de vocês então seja gratuita, né? Eu não tenho mais tempo nenhum para conversar com você. Infelizmente, tem milhões de perguntas para fazer, mas eu quero aqui agradecer a presença do Rodrigo Moraes, que é diretor digital da Yara. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Adorei conhecer melhor a empresa de vocês. Parabéns e até uma próxima oportunidade, Rodrigo. Eu que agradeço, Daniela. Foi uma honra estar com vocês. Até a próxima. E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você também pode assistir nossa programação pelo seu celular. É isso mesmo. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui!